Boa tarde! Hoje é quinta-feira e é dia da gente falar sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre o sono. Você tem dormido bem? Você conhece os diagnósticos do que pode estar influenciando o seu sono no dia a dia? A gente ouve falar muito que a gente deveria dormir pelo menos 8 horas por dia para obter um bom descanso e acordar renovado para estar pronto para o próximo dia. Será que é isso mesmo? A gente vai saber disso e muito mais com o doutor, que é nosso convidado hoje. Mas antes eu vou dizer uma boa tarde para o Almir e já já a gente já fala com o doutor. Espera aí, só mais um pouquinho. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando nesse dia de hoje. O sono é um dos maiores tesouros da vida humana e é nele que o corpo se fortalece e a mente se reorganiza, né? E a alma também acaba encontrando equilíbrio. E dormir não é apenas descansar, né? É um ato poderoso de saúde e renovação. E hoje nós vamos entrar aí nesse universo fascinante de entender como o sono impacta cada detalhe da nossa vida física e também mental. Para essa jornada de descobertas, nós teremos a presença especial do Dr. André, o especialista em medicina do sono e otorrinolaringologista. Ele já vai explicar o que é um otorrinolaringologista para quem não conhece. Conseguiu falar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Estamos felizes porque você está aqui com a gente e vai falar conosco sobre como é dormir bem, como ter aí um bom sono para que a gente esteja revigorado todos os dias. Esse é um dos maiores desafios, né, da sociedade atual, né? A gente estuda dia a dia para entender isso. É bem verdade, porque eu acho que eu não me lembro quando eu dormi 8 horas seguidas. É bem isso mesmo, doutor? Já vamos começar esquentando aqui. A gente precisa dormir 8 horas por dia? Na verdade, isso é uma média, né, da população, né? A gente tem as 8 horas como uma base, mas tem os dormidores curtos, né, que normalmente a gente parte ali de 6, 7 horas, e tem os dormidores longos, que precisam às vezes até de 10 horas, né? Mas isso a gente individualiza para cada paciente, né? Mas na média é 8. É isso mesmo. Então eu estou nessa faixa aí dos curtos. O que é o difícil, né, na sociedade atual, né, desde que inventaram a luz elétrica, é difícil a gente não ter alguém que seja privado de sono, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, né? Tem alguns aí que. E tem alguns aí que pensam que dormiram Isso. às 8 horas, mas não dormiram. A gente vai falar já já sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de entender com o doutor por que o sono é tão fundamental para a nossa saúde física e mental. Isso sai em estudos a cada, né, semana, você vai ter um estudo novo comparando algum aspecto da medicina com o sono. Para exemplificar, né, eu gosto de falar que o nosso cérebro é igual um computador. Então, por exemplo, por melhor que seja o seu computador, todo dia você tem que reiniciá-lo, né, para ele reprogramar, para ele fazer toda a parte funcional né, da programação dele e voltar no dia seguinte zero. E, teoricamente, resumindo bem, a função do sono é essa, ele reinicia o nosso corpo, ele reinicia o nosso cérebro, para a gente começar do zero o dia seguinte, né, sem as proteínas oxidativas, sem as enzimas oxidativas, né, zerando nossa parte física, tanto muscular quanto hormonal, e também até como se fosse uma terapia, né, como se a gente pagasse, né, a gente não precisasse pagar uma terapia, a gente fizesse isso dormindo, né. A gente apaga mesmo quando a gente dorme, porque a gente começa a ficar meio sonolento, né? E aí o corpo realmente requer isso, né? A gente precisa disso. Então, isso é outra briga, né? Porque a gente tem fases, né, do sono. Tem desde o sono leve até o sono profundo. Para efeitos de estudo, a gente dividiu em 4 fases, né? Que é o sono 1 é o mais leve, aí vai aprofundando, 2 e 3, sendo 3 um sono bem profundo. E tem o concorrente, vamos dizer assim, entre aspas, do sono 3, que é o sono REM, que também é um sono profundo,
só que com uma atividade cerebral intensa. Se a gente olhar uma pessoa em sono REM, olhar o eletroencefalograma dela, a gente não conseguiria dizer se ela está dormindo ou acordada, tamanha atividade que ela tem. Então depende, né? E aí vai exatamente bem, quando tem as causas de insônia, a gente tenta medir isso para entender se é um sono 3 que está com amplitude baixa, e aí entra toda a parte fisiológica, que não é o interesse aqui do podcast, né? Mas tem sim, temos que tentar aprofundar o sono, né? Sobre as fases do sono, aí, a primeira vez que eu fiz a polissonografia, para quem não conhece, que é o exame que você faz aí para detectar como você está dormindo, o meu lá, acho que eles acharam que era um terremoto lá do terremoto de 7 proporção lá de escala. Doutor, qual é a quantidade ideal para um adulto dormir, ou ele varia de pessoa para pessoa? Como eu falei, varia de pessoa para pessoa, mas um jeito de você saber se você está dormindo bem, acho que o jeito mais simples é se você está ficando cansado durante o dia, não é nem o quanto você dorme, ou se você sentiu que aprofundou o sono ou não. Porque, por exemplo, tem casos de insônia que a pessoa ela tem uma má percepção do sono. Ela fala, eu durmo 2 horas por noite. Aí quando você coloca na polissono, você vê que ela dormiu às 6, 7 horas e ela fala que dormiu 3, entendeu? Então esse é um caso que desafia bastante a medicina também. Então eu assim, no consultório que eu falo, como é que é o teu dia? Tem muita sonolência, né? Por exemplo, tem sonolência na reunião com o chefe, tem a sonolência na hora que fica na frente do computador, tem a sonolência depois do almoço, né? E a gente tenta quantificar, tem vários questionários, né? Estão até disponíveis na internet. O mais famoso, assim, o mais simples que eu acho, chama questionário de sonolência de Epworth, que você tenta quantificar isso, para tentar quantificar a qualidade do seu sono, né? Mas o principal para mim é isso. Se você está cansado durante o dia, se você tem sonolência, você está devendo sono. Ou em tempo, ou em qualidade. E aí vem o desafio, né, do otorrino ou do médico do sono em tentar medir isso, né? Tem um horário certo, melhor para dormir? É sempre à noite mesmo? Porque tem pessoas que trabalham à noite, né? Tem pessoas que têm uma escala de plantão aí ou de um trabalho fixo que é sempre noturno e ele acaba tendo que dormir durante o dia. Isso traz alguma diferença para o corpo? Muita diferença. Teoricamente, um dos estímulos para o sono é a noite, né? Outro exemplo que eu dou é quando acaba a luz, né? Quando acaba a luz, todo mundo vai dormir mais cedo, né? Você vê como faz diferença. E os trabalhadores de turno são outro desafio da medicina do sono, né? Porque você, teoricamente, principalmente, né, as escalas de policial, de bombeiro, de enfermeiros, né, que fazem 12 por 36, né, ou 12 por 60. Então, uma noite ele dorme, outra não. E isso é a pior coisa para o corpo, porque uma das coisas que o corpo mais gosta é de rotina, e não é só para o sono, né? Para tudo. Então, quando a pessoa é um trabalhador de turno e não tem jeito, né? A gente fala, pelo menos inverta de vez, entendeu? Tenta inverter de vez, que é menos pior, entendeu? Muito complexo. Falando sobre... Sim, agora falando sobre a rotina do sono, né? A alimentação, café, álcool e a alimentação no geral, né? E de que forma esses fatores influenciam no sono das pessoas. O café é um estimulante, né? Então ele inibe lá um dos receptores, né, que estimulam o sono. Resumindo, né? Então a pessoa... tem muita gente que fala, não, eu tomo café e durmo bem. Mas, teoricamente, se você não tomasse, teria muito melhor. Pensa que, um exemplo que eu sempre dou, compara sempre o nosso cérebro com o computador, né? E é como se a gente tivesse 2 sistemas, né? Por exemplo, o Windows para fazer a vigília e, sei lá, um iOS, né? Um outro programa que fosse para fazer o sono, que são programações totalmente diferentes. Por exemplo, quando você entra na programação do sono, tua frequência cardíaca baixa, tua temperatura baixa, né? Você tem toda uma diminuição de hormônios que te mantém, né, alerta, tipo a noradrenalina, adrenalina, né, o cortisol.
E, por exemplo, se você tem um estímulo e que te faz acordar, é como se o outro lá, o Windows que estava adormecido, ele ativa. Então, ele ativa todo o corpo. E isso vai te fazer, né, te trazer prejuízo. Então, por exemplo, se você vai jantar muito tarde, teoricamente, teu estômago era para estar, né, parado, né, sem trabalhar. Só que aí, se ele está fazendo a digestão ainda, é como se você trabalhasse, um exemplo, né, que eu dou, como se você trabalhasse com os dois, um tentando suplantar o outro. Então, você não vai ter um sono tão reparador, né. Existem diversos relatos, né, assim, de pacientes meus que quando comem, né, tem pesadelo ou não dormem tão bem, né. E eu falo, o jeito de você medir isso é o dia seguinte, né, você vê que não foi tão reparador, né. Isso varia de um dia para o outro já, né? Pelo que o doutor agora falou. Se hoje eu me alimento e vou deitar, eu posso ter um sono não tão bom. Amanhã, se eu já me alimento mais cedo e vou deitar talvez até no mesmo horário, mas eu me alimentei mais cedo, aí eu posso ter um sono melhor. Então dá para corrigir isso de um dia para o outro. Tá. Teoricamente, inclusive, né, por isso que a gente pega muito naquele negócio da higiene do sono, né? Porque um dos conceitos que eu mais gosto de falar é você entender o teu quarto como se fosse um ninho, né? O cérebro precisa entender que ele entrou ali, já é para ele desligar. Como se ele falasse, ó, vou desligar aqui, né, o sistema que comanda a vigília e vou ligar o que comanda o sono. Inclusive, essa é uma das coisas mais paradoxais, né, no ser humano, é o sono, porque a gente tem um sono longo, né? Os animais não têm isso, né? Por que então, né, se a gente acredita que foi uma evolução, por que a gente teria, teoricamente, o ideal seria a gente ter um sono curto, igual os animais, um sono picado, né? Porque aí uma das explicações é essa, que a gente teve como a gente se ajuntou em grupos, né? O fato da gente ter uma parte do grupo cuidava, né, da segurança e a outra parte do grupo descansava. E o fato da gente ter esse sono longo, né, resumindo, como se a gente aumentasse o nosso QI, vamos dizer assim. Lógico, é muito mais do que isso, mas resumindo é mais ou menos isso. Né? Porque você pensar evolutivamente não faz sentido. A gente, né, você está lá na savana, né, correndo do leão, como é que você vai dormir 8 horas seguidas? Né? Não daria, né? Teria que ficar mais vigilante ainda. E o ser humano é um dos, assim, proporcionalmente, vamos dizer, o organismo que mais tem relação de sono REM em relação ao sono total, entendeu? Em relação aos outros animais. Entendeu? É bem interessante. Teoricamente é isso que faz o nosso cérebro desenvolver. Lógico, tem muito mais que isso, mas, resumindo bem, é mais ou menos isso. Doutora, a gente vê em algumas culturas, pelo menos ali pelo lado da Europa, que depois do almoço tem a hora da siesta. As pessoas costumam tirar ali pelo menos uma hora de um bom cochilo. Isso ajuda? Isso ajuda bastante. Né? É um costume que ficou, inclusive tem alguns pacientes, né, a gente não sabe se foi uma tendência genética dele ou se ele tipo, acostumou, que ele, é como se ele tivesse um sono bifásico, então ele precisa da siesta para render mais, entendeu? Mas eu uso também, por exemplo, um paciente que é motorista de caminhão e pega longos períodos de estrada, entendeu? Então até oriento, ó, você começou a brigar um pouquinho com o sono, faça uma siesta de 15 minutos que você vai já usar uma coisa que a gente chama de gatilho do sono, né? Então mesmo que você coloque o despertador e acorde 15 minutos depois, ainda com sono, você vai usar aquele gatilho e você vai conseguir mais 2, 3 horas de viagem sem ter o risco de dormir no volante, né? Porque são dos maiores medos que a gente tem da apneia do sono e da privação de sono, né? Porque a hora que vem, você não controla. Inclusive, eles relatam que eles dormem de olho aberto. Entendeu? O sono vem com uma pressão tão forte que ele dorme de olho aberto. A famosa expressão olho no peixe, outro no gato. Então, nessa questão dos distúrbios, né? Quais são os distúrbios do sono mais comuns aí? E como identificar quando é a hora de começar a procurar ajuda médica?
Acho que os mais comuns, né, são a apneia do sono e a insônia, né? Assim, ainda tem muito, porque isso é tudo muito novo na medicina, né? Quando você fala de 30, 40 anos de estudo, assim, é muito novo. Eu, por exemplo, na faculdade, durante a graduação, não tive a matéria de medicina do sono. Eu fui me interessar já dentro da otorrino, porque a gente recebe muito paciente de ronco, né? Inclusive, o meu TCC já foi associando a síndrome metabólica, que é alteração de colesterol, glicemia, tudo isso, com a apneia do sono. E a gente tem essa ideia, né? Eu recebo muito paciente aqui, por exemplo, no consultório, que vem tratar insônia. Vem aquela senhorinha de 60 anos que tem insônia. Aí eu falo, mas você queria dormir como? Eu queria ser igual ao meu marido, que dorme qualquer hora, né? Ele encosta no sofá, ele dorme, ele está na mesa de jantar, ele dorme. Eu falo, então traz ele, porque ele está doente. Porque se você tem uma sonolência excessiva, isso é a doença. Só que culturalmente, a gente acha que quem dorme fácil é que dorme bem, e não necessariamente é a regra. Entendeu? Então eu falo, se você não está satisfeito, né, com o teu sono, você se sente muito cansado, ou se você está com muita sonolência, é hora de investigar. Entendeu? Dormir assim, picado também, estou falando da parte da apneia, porque o Almir, ele falou ali que o ronco dele é bem alto, né, e é bastante, ele já fez aí vários exames sobre isso, e ele reclama de muito sono. Então, normalmente ele está dormindo em pé mesmo. Às vezes a gente olha, ele está lá cochilando. Então, isso é reflexo desse problema da apneia, né? O que eu vejo, por exemplo, no consultório, assim, por exemplo, a pessoa, vamos dizer, que nem você deu exemplo, a gente precisa de 8 horas de sono, aí a gente dorme 6, por causa, né, do jet lag social, vamos dizer assim, e ainda por causa de uma apneia, ou por causa de até um pernilongo estraga, né, o nosso sono, né? Sim, verdade. Essas 6 estão valendo 3, entendeu? Então, aí às vezes você tem um déficit, você acha que tem um déficit de 2 horas, mas às vezes você está com um déficit de 5 horas por noite. Então, cada 2 dias é como se passasse uma noite inteira acordado, né? E isso tudo vai sobrecarregando coração, pâncreas, rim, fígado, né? Então, por exemplo, se geneticamente você tem a tendência a ter uma pressão alta, se você tem um sono ruim, tanto com apneia, ou com insônia, ou qualquer outro problema, por exemplo, né, um trabalhador de turno, esse problema, teoricamente, vai aparecer mais cedo ou mais de difícil controle, né? Ou os dois, né? Agora vamos entrar aí na parte um pouquinho mais técnica, né? Quem sofre da apneia, que era o meu caso, né? Que ficava muito sonolento, ficava muito cansado durante o dia, se ficasse horas no computador já dava aquela cochilada, e aí fui procurar ajuda médica. O que é o exame de polissonografia para os leigos que estão nos assistindo aqui, né? Normalmente é a primeira recomendação, né, que faz aí para uma das primeiras recomendações para poder medir o sono, para ver como a pessoa está. O exame, né, a polissonografia, é como se fosse um check-up, né, de como você está dormindo, né? Então eles ligam vários eletrodos na pessoa e desde do eletroencefalograma, da via aérea, põe os eletrodos tanto na boca quanto no nariz, para ver o fluxo de ar, faz como se fizesse um eletrocardiograma da noite inteira, põe um oxímetro para ver a oxigenação durante a noite inteira, e aí vai observar o que acontece. Porque o problema em si não é a parada respiratória, é que toda vez que você para de respirar, o corpo acorda, né? E a gente chama de microdespertar, porque às vezes você não tem consciência, você não chegou na vigília, você só saiu do sono 3 ou do sono REM para um sono 2 ou um sono 1, que já causa, né, uma ativação do sistema, vamos dizer assim, de defesa, de luta, né, que é o sistema que tem a adrenalina, que tem a noradrenalina, tem todo aquilo que eu já falei antes. Então, o ideal é fazer a polissono pelo menos uma vez na vida, porque assim, tem o biotipo, né, que tem muita apneia, mas
tem também as exceções, né? Que é aquela pessoa magrinha, que não tem o biotipo, que não tem sonolência, mas às vezes faz muita apneia. Doutor, um paciente, quando a gente procura, ele procura porque ele já está com algum desses sintomas, ou sono demais ou sono de menos. Né? E quais são os próximos passos para esse paciente? Quais exames ele deveria fazer com aí o acompanhamento médico? Além da polissônia, e a gente teve um grande ganho, né, se posso dizer assim, com a pandemia, que foi autorizado, né, as polissonografias tipo 3, que são feitas em casa, né. Então a gente ganhou muito com isso, muito campo, né, de exame, porque antes você ficava restrito ao laboratório do sono, que é muito bom, mas é uma logística enorme, né, porque é como se fosse um hotel. Então, hoje em dia, você consegue ir lá no laboratório, ele monta o exame em você, como se fosse um holter, né, como se fosse um mapa, e você faz em casa e devolve. Inclusive, tem a vantagem de você fazer no seu ambiente, né? Tem uma crítica a menos ao exame. Tem algumas críticas a mais, né, por ter menos eletrodos, tudo. Mas já funciona como um screening muito melhor. Existe a polissônia tipo 4, que é um pouquinho mais simples, mas a gente pode, né, observar junto com a clínica. Tem a actigrafia, que é como se fosse esses smartwatch, só que ela é específica para, por exemplo, a gente põe o relógio em você e você fica 15 dias com o relógio, porque uma das críticas da polissonografia é que ela é uma noite só, né? E ali a gente vê como é que é a tua movimentação, como é que são os teus horários de sono. Ele mede exposição de luz, ele mede exposição de luz azul, que é uma das coisas que inibe bastante o sono. Então tem essas ferramentas, né? E por aí vai, aí a gente vai adaptando. Aí, lógico, a gente pode pedir uma tomografia para medir a via aérea, né? Uma tomografia de pescoço, uma tomografia de face, né? Vai entendendo cada caso, né? Para entender mais ou menos desse jeito, entendeu? A gente já viu aqui que o sono é extremamente importante, né? A gente falou assim que é esse reset, né? Desliga e liga o corpo aqui para que ele volte revigorado, a gente fazendo analogia aí à tecnologia, mas me chamou bastante a atenção essa questão de que pode impactar outros órgãos do corpo se não dormir bem. Então, isso acho que as pessoas não têm muita consciência, né? Não. É porque aqui a gente tem essa ideia, né, de que quem dorme fácil dorme bem, né? E às vezes é ao contrário, né? Está muito ligado à falta de sono, né? Tanto por doença quanto por privação pura, né? E a gente vai tentando entender cada paciente, né? Um dos maiores desafios da medicina do sono hoje em dia é aqueles pacientes que não têm apneia, mas que têm uma sonolência excessiva. Aí a gente vê se entra, por exemplo, só numa alteração na resistência da via aérea já pode causar um microdespertar, ou se até uma coisa mais grave ou mais rara, como, por exemplo, a narcolepsia, né? E falando em vias aéreas, né, normalmente as pessoas têm desvio de septo, algum tipo de obstrução bem grave, né? Que aí dificulta o sono dela. Aí, existe cura, né? Quais são as cirurgias aí que a pessoa consegue fazer para estar desobstruindo, né, esse canal da via aérea? Depende muito também do grau, né, da apneia. Se, por exemplo, você vem com uma apneia leve ou moderada e a tua queixa não é sonolência, eu gosto bastante da sequência, né, de você fazer a septoplastia nasal, dependendo da alteração anatômica da garganta, fazer uma alveolo-palato ou uma medalectomia. Normalmente eu faço septoplastia em todo mundo, mas a alveolo-palato eu não faço, só quando tem alguma coisa grave. No momento seguinte, estabilizamos o nariz. Eu gosto de ir para a garganta. Então, aí se eu não mexer cirurgicamente na garganta, existem os aparelhos intraorais, né, que a gente conta muito com os dentistas do sono, que ele vai reposicionar a língua, né, esses aparelhos vão reposicionar a língua, e se ainda assim a gente não conseguir um bom resultado, aí eu vou para o peso. Por que eu gosto dessa sequência? Porque o próprio ato de você não dormir bem sabota a perda de peso.
Então, por exemplo, quando você põe a perda de peso como o primeiro degrau nessa caminhada, normalmente o paciente não consegue evoluir. E aí eu falo, a única vez que a coisa que ele consegue perder é o paciente, porque se ele não perde peso, ele fica com vergonha de voltar no médico. Então eu gostava muito dessa sequência. Por que eu falo que eu gostava? Porque as canetas, né, atuais, o Monjaro, o Ozempic, elas estão ajudando muito a gente. Então, às vezes, a gente até pula a cirurgia, pula o aparelho intraoral e começa com a perda de peso, né? Ajudando, né, cada paciente individualmente. Em paralelo, você pode fazer o CPAP, né? Porque o CPAP é um aparelho que você coloca do lado da cama, liga uma máscara em você e ele vai respirar por você. Qual que é a vantagem do CPAP? É 100%. Então, aquela pessoa que não pode operar ou por problema clínico ou por algum problema, né, agora não dá para parar a minha vida, né, para operar, ela pode colocar o CPAP. Ela, por exemplo, saiu do consultório hoje, alugou o CPAP amanhã, na noite seguinte ela já zera a apneia. Então, isso a gente vai avaliando caso a caso. O uso do CPAP, ele se adequa a qualquer tipo de pessoa ou só pelo fato de ter apneia pode-se usar o CPAP, é claro, com a recomendação médica? Ou existe alguém que não pode usar? Uma maior contraindicação do CPAP são problemas pulmonares, né? Porque se a pessoa tem alguma fragilidade pulmonar ou já teve um pneumotórax, alguma coisa assim, é melhor não usar, né? Mas ele é raro isso também, então a gente pode usar até para ronco, a pessoa nem precisa ter apneia, ela pode usar para o ronco, né? Só que aquilo, como ele é caro, né, existe, e tem toda aquela, né, como se fosse a cultura, né, de você dormir com uma máscara, né, então não é uma coisa que a pessoa que não tem apneia severa aceita muito bem, mas ele funciona para qualquer caso. A gente guarda para os casos severos, porque ali não, né, a gente sabe que ele tem uma eficiência de 100% e não tem muito o que negociar, né, tem que usar para proteger a parte cardiovascular, né, mas tenho pacientes que usam no CPAP com apneia leve e adoram, né, eu tenho paciente que inclusive tem os dois, né, ela usa o CPAP no dia a dia para apneia e ela tem um aparelho intraoral para quando ela vai para o sítio da família, porque ela não quer usar o CPAP lá no quarto coletivo, né, da família, então ela põe só o aparelho intraoral. Entendeu? Então a gente vai se adaptando. Doutor, agora a questão de saúde mental, né? O estresse e a ansiedade são vilões do sono também? Ou é apenas um mito isso? É a história do ovo da galinha, né? Você não sabe o que vem primeiro, né? Porque você dormir mal aumenta o estresse, que piora o teu sono e você entra naquele ciclo, né? Aí é que vem a mágica, né? Que os psiquiatras fazem, que os neurologistas fazem, que eles tentam compensar esse estresse quimicamente, né? Porque a gente tem uma ideia, principalmente nós latinos, que o estresse, que as coisas psicológicas são meio frescura, né? Na verdade, elas são químicas, né? Elas são uma reação química. Então, quando o colega lá ele prescreve uma medicação, ele está como se ele tentasse suplantar o efeito da adrenalina ou da noradrenalina, né? Nessa equação, para você conseguir dormir bem, né? Às vezes precisa, porque você às vezes não consegue sair sozinho. Mas se o problema é um paciente que tem uma apneia grave, você conserta a apneia e a longo prazo às vezes você consegue eliminar, né, algum tipo de medicação desse tipo. Mas aí é individualizar cada caso. Mas o maior exemplo que eu dou é esse, né? O estresse piora o sono, que piora o estresse. Né? E você entra nesse looping contínuo, né? Isso é o que complica mais, né, doutor? Porque vira um ciclo, né? O que a gente às vezes tem que fazer uma intervenção, tipo um CPAP, uma cirurgia, para tentar quebrar esse ciclo, né? Porque senão você vai e nunca consegue sair dele. É o que eu te falei da perda de peso, né? Porque eu já tive paciente que chegou na minha frente e falou, outro médico mandou eu perder 10 quilos e só voltar lá quando eu perdesse, entendeu? Ela não conseguiu perder, trocou de médico, né? Trocou de médico procurando uma nova solução. E tem bastante soluções, né? Para cada paciente a gente acha uma solução. Eu sempre brinco que se você tem algum problema de sono, se você está roncando, a culpa é do seu médico, né? Do seu médico do sono. Ele tem que dar um jeito, entendeu?
nem que seja o CPAP, entendeu? Mas vai ter que achar uma solução aí para que possa viver melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor aí, com bom sono, e também não afetar outros órgãos do corpo, que daí também vira uma outra bola de neve, né? Aí vai um atrás do outro. Sabe aquela frase que o pessoal falava assim, não, eu não gosto de dormir, porque quando eu morrer eu vou dormir muito, né? Tem uma coisa mais verdade do que isso, porque se você não dormir, você vai morrer, entendeu? Vai dormir bem depois. Impressionante a influência do sono na nossa vida, hoje em dia. É interessante, porque eu já tive trabalhos um pouco mais pesados que acabava avançando à noite, e às vezes por essas questões de suporte, de atendimento, tinha que ir até altas madrugadas, e às vezes passava de um dia para o outro sem dormir. Mas quando eu parava para dormir, aí eu dormia bem mesmo, viu? Aí parecia, e tem esse negócio, eu quero chegar na pergunta aqui, tem esse negócio de recuperar o sono perdido? Não é o ideal, mas se você dormiu pouco durante a semana, se você compensar no final de semana, é melhor do que você não compensar. Entendeu? Pensa, por exemplo, é muito comum nos halterofilistas, né? Vocês já perceberam isso. O sono para eles é sagrado, entendeu? Porque eles sabem que toda a recuperação muscular deles depende de dormir bem. Entendeu? Vocês já prestaram atenção nisso, nesses podcasts da maromba, vamos dizer assim. Entendeu? O sono, além da alimentação, o sono é uma coisa sagrada para eles. Entendeu? É frango e alimentação, então. Né? É frango e sono. Então, na questão das crianças, né? Um recém-nascido, uma criança até um pouco maiorzinha ali, chegando até nos adolescentes. Não, é normal que eles ronquem, né? Não. É o contrário, né? Como a gente está em desenvolvimento e ali a taxa metabólica é muito maior, né? E todo o hormônio do crescimento é liberado durante o sono, por isso que a gente protocola que a criança tem que dormir bem. E como a gente sabe que a respiração influencia, né, no sono, porque imagina, se você está dormindo com uma resistência na via aérea, é como se ficasse tocando um alarme, ó, não está respirando bem, não está respirando bem, então o cérebro não relaxa o que deveria. Então o que a gente fez? A gente protocolou que a criança não pode roncar, a criança não pode dormir de boca aberta. E esse é um dos maiores desafios, né? As maiores brigas que o otorrino tem com as outras especialidades é isso, porque roncou a gente quer operar, né? E na criança é muito mais simples, né? Porque normalmente na criança é só obstrução nasal, é só as tonsilas, né? As famosas amígdalas e adenoides, né? E elas dependem disso tanto para o desenvolvimento mental, né? Quanto para cima, né? Eu falo tanto físico, né? Porque você gera todo esse crescimento durante o sono. Estou resumindo, mas é mais ou menos isso. E como a gente não sabe, né? Porque para a gente saber se aquela criança está perdendo QI ou perdendo desenvolvimento físico, a gente teria que ter um clone dela sem essa respiração ruim. Como isso é impossível, né? A gente protocolou que a criança tem que dormir bem, tem que respirar bem, né? E aí entram, né, as avaliações, né? Lógico. Mas resumindo, criança não pode roncar de jeito nenhum. Se você tem um filho aí, você está vendo que ele está roncando, tem alguma coisa errada, né? Procure um otorrino laringologista para fazer as verificações. Porque, por exemplo, a face ela está crescendo, né? E um aparelho ortodôntico natural que a gente tem é a língua, né? Só que para a língua fazer efeito no desenvolvimento da maxila e da mandíbula, a boca tem que estar fechada. Então, se a boca está aberta, você perde esse estímulo. Né? Então, é uma coisa que, por isso que a gente pega muito no pé, né? Da criança ter que respirar de boca fechada, ter que dormir bem. E hoje em dia está muito mais fácil, né? A gente tem a ajuda muito dos ortodontistas. Na maioria, hoje em dia, dos congressos de sono que a gente vai, tem aula de ortodontia, porque eles estão começando a fazer ortodontia com 3 a 4 anos já, para você ter uma ideia, né, da evolução que está, entendeu? Porque às vezes, no ponto que a gente opera, já alterou um pouquinho o palato, né, o céu da boca, então já tem que entrar com uma ortodontia. Né?
E é impressionante, né? Porque a medicina está avançando em relação a isso. É impressionante mesmo, porque a gente não ouvia falar disso, né? Criança dessa idade, tão pequenininho, já com aparelhos, né? Com esse tratamento. Mas é super necessário. E isso é que é o bom, né? A gente, como sociedade, avançando cada dia mais. E a medicina, eu fiquei até aqui curiosa, de 30, 40 anos para a medicina não é um bom tempo, doutor, de estudo? Não, é pouco, né? Porque, por exemplo, eu Pouco. tenho anos de formado, né? E você imagina, 20 anos atrás, que não é nada, né? Me formei em 2003. Não tinha a medicina do sono dentro da graduação normal, né? Olha, Né? Pelo menos não na minha faculdade. Né? Eu fui aprender depois, né? Por exemplo, eu recebo muito paciente hoje em dia dos cardiologistas que vai fazer o mapa, né? Aquela alteração, aquele exame que mede a pressão durante a noite, né? E o paciente às vezes tem a pressão, pico de pressão alta durante a noite. E aí é isso que, né, abre o start para ele, ó, talvez você tenha apneia. Só que há 20 anos atrás ele medicava, põe um antipertensivo à noite, entendeu? Ele nem imaginava que podia ser uma pressão alta desencadeada por uma apneia, entendeu? e olha Eu já só, fiz 2 vezes a cirurgia de desvio de septo, e a primeira foi há muitos anos atrás, e fica claro que houve assim um avanço tecnológico Né? bem grande, né, sobre a própria cirurgia ali. Hoje em dia é muito mais, né, invasivo, rapidinho ali. Você faz de manhã, à tarde já está de alta do hospital. E essa questão aí dos dentistas é muito interessante, né? Porque se uma criança pode usar um aparelho ali para estar ajudando ela a respirar melhor, é muito mais invasivo do que uma cirurgia mesmo, né? Uma das teorias, inclusive, Almira, que você, por exemplo, você teve o desvio de septo, porque lá atrás, quando você tinha 2, 3 anos, você era um respirador bucal. É uma Sim, das... eu sempre respirei pela boca quando era criança. E aí é como se o céu da boca subisse e em cima está o septo, então ele empurra o septo para cima. Só que em cima está o crânio, né? Então ele dobra. É uma das teorias. Então, às vezes. Na época. É, não, desculpa interromper, que na época que eu fui fazer a primeira cirurgia, o otorrino da época lá, ele queria fazer uma cirurgia que quebrava aqui meu maxilar, puxava para frente. Eu falei, meu Deus do céu, eu prefiro usar CPAP. Essa cirurgia é ótima, assim, ela é uma das melhores que tem para a apneia, né? O avanço. Só que ela é uma cirurgia que assusta, né? Então pouca gente topa fazer, né? E também tem uma indicação precisa, né? Você tem que fazer as medidas lá para ver se tem, né, falta de espaço lá atrás, porque aí a cirurgia vai ajudar bastante, sim. Mas é uma cirurgia muito boa, assim, né, para apneia, né? Mas todo tratamento tem suas críticas, né? Então a gente vai adaptando cada paciente para ver que cada paciente se adapta melhor, né? Entendeu? tem algum remédio, tipo comprimido, que seja necessário para todo esse tratamento e é recomendado? Não, não dando os nomes, mas existe esse tratamento ou não? Você falar Para o sono. depende, né? Para insônia tem muitos tratamentos, né? Para apneia eu não vi nada efetivo até hoje, assim, né? Para a apneia é realmente a CPAP ou fazer a cirurgia. Não, você tem, né? Por exemplo, você pode fazer a perda de peso. Pense sempre assim, né? Um trabalho científico, ele é uma média, né? Ele é como se fosse um guia para o médico, né? Agora, a função do médico do consultório, do médico da ponta, é entender onde cada paciente se enquadra naquele estudo, né? Não é enfiar o protocolo em você, é ver o que do protocolo serve para você. Então, eu tenho paciente que saiu da apneia, até foi um recente que eu fiz, paciente que caiu de 60 apneias por hora para 12, perdendo peso e cirurgia nasal. Agora, tem paciente que isso não funcionou, ele teve que usar o CPAP, entendeu? Então, a gente vai individualizando cada caso, né? Também tem aquilo, o paciente, não, André, eu quero fazer o avanço. Beleza, vamos lá conversar, eu tenho, né, os books que eu já indico, que são de confiança, né? E aí ele vai avaliar, inclusive,
O buco às vezes me devolve o paciente e fala, André, não, esse aqui não tem indicação, esse aqui não vai ter ganho, entendeu? Né? Então a gente vai individualizando cada caso. O CPAP, ele é só o coringa, né? Porque, não quero fazer nada, André. Tipo, só quero, né, me proteger, o CPAP resolve, entendeu? Na maioria dos casos, lógico. Voltando aí para a questão, não só de crianças, né, mas também de adultos, agora com o uso excessivo aí de tecnologia, o uso excessivo de telas, né, anda afetando a qualidade do sono, aquela pessoa que fica com o celular aqui na cara horas e horas e horas ali antes de dormir, ou na TV, não sei, iPad, sei lá. Tablets, né? Muito, Tablets. né? Porque a luz, né, ela já estimula, não deixa a melatonina agir, né? E além da luz, o próprio efeito, né? Porque o efeito é uma coisa que libera a dopamina, né? Que é dá aquela sensação de bem-estar. Eu falo que uma coisa que libera muito a dopamina, por exemplo, é o chocolate, para a gente entender o efeito, né? Tanto que você já deve ter passado por isso, né? Às vezes você está lá deitado, já morrendo de sono, aí você fala assim, vou colocar só o alarme. Aí você vê uma mensagem, aí começa, né? Pum, 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 pum. Quando você vê, passou uma hora só no estímulo, né? Então ali tem o estímulo da luz, a luz azul, né? Que as telas têm muita luz azul. As telas de hoje em dia que têm uma intensidade luminosa muito intensa, mais o estímulo da coisa legal, né? Porque esse negócio, né, do sobe, 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 não, isso aí é viciante, né? Então, tem saído muito estudo sobre isso, né? Nem relacionado ao sono, né? O vício em tela mesmo, né? E vai prejudicar o sono, né? Muito. Doutor, vou passar agora a ler algumas mensagens aqui do chat. A primeira da Flávia Gandra. Doutor André, excelente médico com atendimento humanizado, enxerga o paciente como um todo. É exatamente isso que a gente está ouvindo aqui, Flávia, falando que cada paciente é um paciente específico, né? Obrigado. O doutor Roberto Gaia te parabenizou também, mandou umas palmas aqui para você. Olha, doutor Roberto, tudo bem, doutor? Sou suspeito, né? São só 20 anos juntos. Tá 20 anos juntos, são muito parceiros. Faculdade junto, né? E a Osana, ela mandou uma pergunta. Doutor André, é possível reaver as perdas de quem trabalha à noite ou dá para compensar com o sono do dia? E quanto tempo demora para conseguir esse benefício? A gente falou rapidamente sobre isso, né? Sobre a reposição do sono, mas aqui tem uma pergunta da Osana. O ideal é reaver, é muito difícil, né? Mas, por exemplo, você falou, né, teve muita privação de sono essa semana. Que você conseguir compensar no final de semana vai ajudar, mas daquele jeito assim, não, vou zerar, muito difícil. O que você pode fazer, se é um trabalhador de turno, é inverter de vez. Minha mãe, por exemplo, é enfermeira, então ela trabalhava à noite, ela gostava. O que ela fez foi, no período que ela trabalhava toda a noite e dormia de dia. Lembra sempre disso, o corpo ele gosta muito da rotina, né? Porque com a rotina ele libera, ele já tem todos os hormônios programados para liberar aquela hora, para te dar o estímulo, tanto para a vigília quanto para o sono. Então, se você é um trabalho de turno, o melhor é você inverter de vez. Entendeu? Mas é aquela fala, o cara está trabalhando à noite, não é para sair do trabalho, tomar café, ir no banco, ir no cartório, entendeu? Você tem que programar, eu vou sair do trabalho e vou dormir todo dia 9 horas. Aí põe uma boa cortina, um bom blackout que interrompa a passagem de luz, né? Porque aí o corpo vai entender que aquela hora é para dormir. Não é o ideal, mas funciona melhor do que ficar picado, né? Porque a mania de quem dorme, de quem trabalha à noite, é querer aproveitar o dia. Não, eu trabalho à noite, mas vou aproveitar o dia. Aí isso é ruim. Não é bem assim, né? Tá trabalhando à noite durante o dia para dormir. Então, na verdade, está invertendo o dia com a noite, né? Não podendo aproveitar aí o tempo todo, senão o corpo não vai aguentar mesmo. E o nosso sono, a gente faz isso a noite inteira, né? A gente sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo. E, teoricamente, a gente faz 4 a 5 eventos desses.
Só que no primeiro evento a gente faz mais sono leve e menos sono profundo. E conforme vai passando a noite, a gente vai invertendo. Então, aquela pessoa que dorme 4 horas da tarde, 4 horas da noite, teoricamente, ela está fazendo 2 primeiras metades e não compensando, entendeu? É lógico, cada pessoa se adapta, né? O corpo, ele se adapta. Então, essa é a sua rotina, então faça naquele horário, daquele jeitinho, que é o que dá para fazer, né? A Agora Osana, uma curiosidade. Ela opa, agradeceu aqui. isso, a Osana agradeceu. Muito obrigada pela explicação. Uma curiosidade. Quando a gente tá sonhando, né? Que você tem aqueles sonhos ou pesadelos, ou aqueles que você acha que você caiu assim. Essa parte dos sonhos, ela tá dentro da fase do REM? A gente mediu assim, teoricamente, né? 80% das pessoas acordadas durante o sono REM estavam sonhando. Então, teoricamente, a maioria dos sonhos, né, é durante o sono REM. Né? É impossível sonhar outra fase? Vou dizer que nada na medicina é impossível, mas teoricamente sim. Agora, o sono REM é um dos desafios, né? Porque ele é um sono profundo, mas com atividade cerebral intensa. Então, uma das teorias é que eu dou o exemplo sempre do computador, né? É como se você estivesse desfragmentando o disco, né? Você está reorganizando todas aquelas informações do dia. Por exemplo, a gente está aqui conversando. O teu cérebro está gravando tudo. A cor da cortina, que tem um prédio lá atrás, a cor da minha camisa e até o que eu estou falando. Vai chegar à noite, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas informações que estão na tua memória RAM e vai jogar para o HD. Aí ele vai vai entender assim, o Almir não deu muita importância à cor da camisa, então lixeira, entendeu? Aquela informação do sono para criança, ele gostou, então vou abrir um arquivo novo aqui, ou vou colocar em outro arquivo que já estava relacionado com o sono, entendeu? E o cérebro faz isso todas as noites, entendeu? Tanto que uma das explicações é que a gente, durante o sonho, a gente está vivendo nossos medos, nossos desejos, nossas ambições, entendeu? Só que tudo meio misturado. Então é como se você estivesse fazendo, além da organização, uma terapia em cima disso ainda. É muito louco. Então, se você provavelmente assistiu algum filme de terror, um filme violento ali, provavelmente o seu cérebro vai gravar aquilo e você vai sonhar com aquilo. Vai ter um pesadelo, por exemplo, né, durante a noite. E tem uma coisa mais louca em cima disso, é que você, por exemplo, quando você está no sono REM, é como se você tivesse tido um AVC. Não sei se você já ouviu essa informação. Não. Porque como você está com atividade cerebral intensa, por exemplo, você está sonhando que você está correndo lá do Jason, entendeu? Para você não sair correndo, né, o cérebro ele desliga o teu cérebro do teu corpo. Olha. Como se você não consegue movimentar nenhum músculo quando você está no sono REM, né? A não ser, né, coração e diafragma. Então pode vir daí a famosa paralisia do sono. Uma das teorias da paralisia é essa, que você acordou durante um sono REM, entendeu? Deu um bug lá no sistema. Entendi. Porque o que eu sonho, olha, eu acho que eu lembro de sonho praticamente todo dia, então eu tenho andado muito à noite. Teoricamente é isso. A paralisia do sono REM, a teoria é isso. Você teve consciência durante o sono REM. Né? Então ali você realmente está paralisado, né? E uma das teorias também, inclusive, que o pessoal acha, né? Aí não vou entrar em polêmica, mas é que todas essas, sabe, esses sonhos de abdução, de sair do corpo, teoricamente seria um tipo, né, de acordar durante o sono REM. Né? Porque o seu corpo está totalmente paralisado e o seu cérebro ainda está sonhando praticamente. Você está vendo coisas, né? Exato. Você está ali, entendeu? Naquele limiar, entendeu? É interessante isso. E lembrar que sonhou. E se não lembra de jeito nenhum que sonhou, é alguma coisa também relacionada a esse processo? Não tem nada específico, assim, né? Se você não lembrou, é que você tem algum problema, não. Inclusive, né, tem coisas que você vai precisar. Pensa sempre nisso, né? Como o nosso dia não é igual, a nossa noite também nunca vai ser igual, né? Uma das coisas que eu falo, passei de insônia, eu falo isso, olha, tem noites que vão ser terríveis, né? Naquela noite que você brigou com o chefe, brigou com a namorada, né?
às vezes você vai ter uma noite ruim, né? Isso é normal, né? O que não pode é ser sempre, né? Teoricamente, inclusive, pela definição de insônia, né? Que seriam 3 noites mal dormidas nos últimos 3 meses, né? A gente acho que teria, acho que a população inteira estaria enquadrada nisso aí, né? Acho que com raras exceções, talvez do meu filho que tem 20 anos, que acho que ele dorme até se estiver desabando, né? Mas você imagina essa definição, se eu começar a contar isso no consultório, todo mundo vai falar, eu tenho insônia, né? É verdade. 3 noites em 3 meses. Ah, possivelmente, algum dia a gente perdeu o sono com alguma preocupação, alguma notícia, alguma coisa que aconteceu, aí a gente pode realmente perder um pouco do sono. Mas é isso, o sono vai tentando, eu acredito muito nisso, que o sono vai tentando, né, curar as nossas feridas do dia, tanto, né, as orgânicas quanto as psicossomáticas, as psicológicas, entendeu? Por isso que eu dou tanta importância para o sono. Às vezes o paciente vem aqui reclamando de zumbido e eu pergunto como é que está o sono dele, entendeu? É bem interessante. E é bem isso mesmo. A gente não tem tanta consciência do como é benéfico dormir. Né? Então, acho que aqui, a nossa conversa de hoje aqui deixou isso bem claro e que ajude aí muitas pessoas a repensar o sono, a repensar o tempo de sono e a dar importância para o sono. E se não vai tudo bem, pode contar com ajuda médica, né? Com ajuda especializada. Nós estamos falando aqui com o doutor André, estamos chegando quase a 1 hora já, doutor. A gente já vai para o encerramento, mas com muitas explicações que tivemos aqui. Tem mais uma mensagem do doutor Roberto: prazer em revê-los, prazer é nosso, doutor. A gente fica muito feliz aqui com o tratamento que o Dr. Gaia também nos deu. Eu respiro muito melhor hoje, eu não me lembro de ter problemas de sono, eu normalmente durmo bem. Segundo meu marido, eu não ronco. Então já é um bom sinal para mim. Mas agora, voltando aqui na parte do nosso encerramento, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta final, na verdade, dar um espaço final para deixar um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, que nos acompanharam até agora, que vão assistir depois na gravação também, como que elas podem aí levar isso mais a sério, né? Quais são os benefícios, assim, o melhor benefício do sono, para que fique gravado na cabeça das pessoas que ouvirem? Para mim, o maior benefício é a rotina, né? Você ter aquele horário, né, de fixo, de dormir todo dia, e dar a dica para o corpo 1 hora antes de que está na hora de dormir. Então, você começa, né, desliga a tela, deixa meia luz, já começa a dar a dica, ó, tá na hora, né? A gente vê muito isso em criança, né? A criança parece que você, né, por exemplo, tem muita mania às vezes de dar um banho, né, à noite, a criança. Aí você dá o banho, parece que você desligou uma tecla, né? Ela, pum, já apaga, né? Já apaga. Para mim, a maior dica do sono é essa, ó. Tenha rotina. O corpo ele precisa de rotina para o sono. E se mesmo assim você tiver com a queixa de cansaço durante o dia, vale a pena a gente investigar, né? E onde as pessoas te encontram, doutor? Eu atendo principalmente aqui na CEONG, aqui em Santo Amaro, e na Otorrino Paulista, lá na Avenida Paulista. Né? E no Instagram, tô no Instagram, tudo. Sim, a gente vai deixar o Instagram do Dr. André também na descrição desse vídeo lá no YouTube, para que você possa encontrar o Instagram dele facilmente. Dr. André Pelovisio, acho que é isso, não é? Isso, é isso mesmo. Exatamente. Nós vamos deixar lá na descrição para vocês conseguirem localizar o doutor. Se vocês tiverem alguma dúvida, se estiverem precisando aí de uma consulta, só ver com ele onde ele atende, que ele vai atendê-los. Então, gostaria de agradecer aí a participação do doutor nesse nosso podcast de hoje, que foi muito esclarecedor. A gente Isso mesmo. colocamos para dormir aí uns mitos, né, sobre o sono e umas verdades também, né? E se existe um segredo simples, mais poderoso para viver mais e viver melhor, né? Esse segredo está no sono. E hoje a gente aprendeu que dormir não é para perder tempo, né? Para ganhar tempo, ganhar saúde e ganhar equilíbrio. É isso mesmo. Recebemos mais uma mensagem. O Antônio Ângelo mandou aqui, olha, o sono é um remédio. Remédio natural, né, doutor? Isso mesmo. Está ao alcance de todos. Isso mesmo.
Tá bom, gente, foi um prazer. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Não deixe de nos seguir para mais informações aí, mais vídeos. Nós sempre estamos aí no podcast da Recorp de segunda a quinta. Sempre tem alguma novidade para vocês. E ative também o sininho para receber as notificações quando nós estivermos ao vivo. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação do doutor. Tenham todos uma excelente tarde, o fim de noite, né? E se preparem para dormir mais cedo hoje, hein? Para renovar os sonos. Colocar em prática o sono e também sigam o Dr. André lá no Instagram, tem bastante informação lá na página dele. Vocês vão se beneficiar bastante. Muito obrigada, doutor, muito sucesso. Se a gente tiver dificuldade com sono aqui, a gente já sabe onde a gente deve ir. Obrigada. Beijo para todos e a gente volta na segunda-feira com mais uma aula corporativa aqui no Recorp Online. Beijo, tchau. Tchau. Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo já acordam conectadas. O anseio pelo novo nunca esteve tão presente quanto nessa geração. Tem novidade para hoje. Recorp.